Como é comentado na aula síncrona, esse vídeo ele pretende explicar o fenômeno de alotropia. Então, a gente já viu do que são compostos sistemas, o que é uma substância pura, o que é uma mistura. E aí, só para fechar, a gente vai ver a parte de alotropia nessa videoaula. Então, a alotropia ela é um fenômeno. Então, primeiramente, a gente vai definir os alótropos, que são diferentes substâncias simples formadas por um mesmo elemento químico. Então, como exemplo aqui, eu trago a molécula de O2 e a molécula de O3. Vejam que ambas são formadas apenas por oxigênio, então se caracterizam como uma substância simples, formada por um único elemento químico. Mas elas têm diferença nas suas estruturas. A molécula de O2 é composta por 2 átomos de oxigênio, enquanto a molécula de O3 é formada por 3 átomos de oxigênio, ok? Então, aqui a gente tem 2 alótropos diferentes do oxigênio. Um a gente chama realmente de oxigênio, que é o O2, e o O3 ele é conhecido como ozônio. A alotropia, ela é o fenômeno no qual um determinado elemento químico apresenta alótropos diferentes, ok? Então, além do oxigênio, a gente pode citar a alotropia do fósforo, onde a gente tem 2 alótropos, o fósforo branco, que é uma molécula tetraatômica, P4, essa molécula apresentada aqui. Ela é uma molécula tóxica e que se inflama espontaneamente em contato com ar, ela é bastante reativa. E temos também o fósforo vermelho, que é representado por PN. Esse N quer indicar que são muitos átomos de fósforo e por isso ela se caracteriza como uma macromolécula, certo? Uma molécula grande e ela é estável em condições normais. Temos também a alotropia do carbono. Ele apresenta diversos alótropos, sendo que os mais conhecidos e de ocorrência natural são o grafite e o diamante. O grafite ele vai ser um sólido opaco, pouco duro e que conduz eletricidade, bem distinto do diamante, que é transparente, muito duro, uma das substâncias mais duras conhecidas, e não conduz eletricidade. Nesse slide a gente pode ver as estruturas diferenciadas de cada um deles. Na esquerda, a gente tem a estrutura do grafite, no qual a gente tem várias folhas com os carbonos ligados em um plano, formando um hexágono. E, em compensação, no diamante, a gente tem os carbonos ligados numa geometria tetraédrica, que a gente vai ver ainda mais para frente o que isso significa, ok? E aqui tem a representação da imagem dos dois. Então, vocês podem ver o grafite opaco e o diamante, esse aqui no caso já lapidado, transparente. Além dos alótropos naturais, a gente pode citar também os alótropos sintéticos do carbono, ou seja, produzidos em laboratório. Um exemplo é o fulereno, onde a gente tem os átomos de carbono ligados formando hexágonos e pentágonos, e parece uma esfera, uma bola de futebol. Nesse caso, a gente está apresentando o fulereno C60, que tem 60 átomos de carbono, mas a gente tem outros fulerenos. E à direita a gente tem um nanotubo de carbono, que é como se a gente pegasse uma folha de grafite, no caso a grafita, enrolasse e formasse um cilindro com essa folha. O diâmetro interno que a gente tem aqui dentro desse tubo é de 1 nanômetro, uma dimensão extremamente pequena. É equivalente a 10 a menos 9 metros. Sim, a gente vai falar da alotropia do enxofre. O enxofre, ele possui 2 alótropos, só que esses alótropos são compostos pela mesma molécula, que é a molécula de S8. No caso do enxofre, os 2 alótropos eles têm uma diferença na estrutura, na maneira como essas moléculas de S8 se organizam dentro do sólido. Então, elas se empacotam de maneira diferente. Aí a gente gera o isótopo do enxofre rômbico
e o isótopo do enxofre monoclínico, que a gente já consegue diferenciar pelo aspecto dos dois, ok? Então, da parte de alotropia era isso, a gente fecha essa aula e depois a gente parte para a separação de misturas. Até mais!